Olá, amigos do Grupo Sheila, queridos amigos do módulo 4, boa tarde. É uma alegria podermos participar dessa festa espiritual. 4 anos de trabalho, 4 anos de estudo, de aprendizado. Agora, com bastante teoria, com muito aprendizado nestes 4 anos, reunidos nos módulos, podemos passar para a vivência, para a prática, abraçando as tarefas que o Grupo Sheila nos oferece. Para nós, palestrantes, coordenadores, dirigentes de tarefas e até mesmo tarefeiros, é sempre uma alegria renovada poder receber novos colaboradores que junto conosco prosseguirão para podermos trabalhar na construção de um mundo melhor. Gostaríamos de iniciar parabenizando a todos os alunos do módulo 4 que puderam chegar até aqui. Foram anos de estudo, de desvelo, de escolhas, abrindo mão muitas vezes de diversas situações para podermos escolher a boa parte, como fez Maria, as duas irmãs, Marta e Maria, aquela que escolheu a boa parte, assentando-se aos pés de Jesus. Que sempre possamos na nossa caminhada escolher essa boa parte para podermos fortalecer o nosso coração, iluminando-nos para iluminar aqueles que estão ao nosso derredor. A nossa reflexão de hoje, ela gira em torno da casa espírita e o trabalho com Jesus. Allan Kardec, o nosso codificador, desde que trouxe a lume o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, ele ficou bastante preocupado de como os espíritas reuniríamos para poder conversar, dialogar e estudar a respeito do Espiritismo. Ele observava que os católicos tinham as igrejas, que os protestantes tinham os templos, os judeus as sinagogas, os muçulmanos as mesquitas, e nós espíritas o que teríamos? Foi assim que em 1858 ele resolveu fundar a primeira casa espírita, a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, na grande capital da França, em Paris, dando ensejo que todos aqueles que desejassem conhecer um pouco mais a respeito da doutrina codificada, a nova doutrina que surgia para alargar mentes e corações a respeito da vida, encontrassem-se e ali tivessem todo o apoio necessário para seguirem adiante. A partir dessa instituição, várias outras foram sendo criadas, espalhadas não apenas pela França, como por todo o mundo. No ano de 1865, aqui no Brasil, fundou-se a primeira casa espírita, em Salvador, na Bahia, o Grupo Familiar de Espiritismo, com Luiz Olímpio Teles de Menezes, e o Brasil tornou-se o campo fecundo para que a doutrina pudesse proliferar, pudesse aos poucos ser disseminada em todos os estados, chegando nas Minas Gerais, chegando em Belo Horizonte e sendo fundado o nosso grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, proporcionando que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos, mesmo que virtualmente, para este encontro. Mas os benfeitores espirituais, especialmente pela mediunidade de Chico Xavier, vai nos trazer um elenco de funções que possui a casa espírita. E muito embora durante esses 4 anos de estudo, muitos desses conceitos tenham sido trazidos pelos expositores, nós gostaríamos de trazer essas últimas reflexões
dentro do módulo 4, para que nós pudéssemos arraigar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração essas informações, a fim de podermos utilizar no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, no nosso trabalho dentro da instituição. Um dos fatores ou uma das funções que os benfeitores trazem para a casa espírita, eles dizem que a casa espírita é um santuário de bênçãos. A casa espírita é o local onde nós buscamos para refazer as nossas energias. É um templo religioso. É um lugar, entre aspas, sagrado. É um lugar onde nós precisamos cultivar o respeito, o silêncio, o ambiente em harmonia. Por isso que é sempre muito bom, quando nós estarmos dentro da casa espírita, seja no salão das reuniões públicas, nas salas de cursos, pelos corredores, ou mesmo nas reuniões mediúnicas, mantermos o silêncio, evitar as conversas descabidas de assuntos que extrapolam as informações a respeito do Espiritismo, as temáticas que envolvem o Evangelho, evitando mexericos, fofocas, maledicências, porque tudo isso contribui para a desarmonia do ambiente. Todas as vezes que nós vamos realizar qualquer evento dentro da nossa instituição espírita, e evento aqui nós dizemos uma tarefa, uma palestra, um seminário, um encontro, a espiritualidade prepara tudo com muita antecedência, com muito carinho, de forma que as pessoas possam chegar e receber todo aquele apoio, toda aquela energia salutar, para que dessa forma possam usufruir das benesses que vêm do mais alto. Mas se nós não respeitamos o ambiente, se nós utilizamos de atitudes descabidas, isso vai criando e gerando um certo desequilíbrio ao nosso derredor. Tenho certeza que os nossos companheiros que estão aqui presentes já devem ter adentrado alguma igreja. Quando nós entramos dentro de uma igreja católica, algumas delas exalam essa energia. Acredito que muitos de nós já tenhamos entrado na Igreja São José, que fica ali no centro de Belo Horizonte, ali na Afonso Pena, esquina com Tamoios, Espírito Santo. A Igreja São José, ela fica no coração da cidade de Belo Horizonte. E é um lugar muito conturbado, as avenidas muito cheias, buzinaço, ônibus, pessoas. Mas quando nós entramos dentro da Igreja São José, nós sentimos aquela vibração espiritual. É uma harmonia, um silêncio dentro da igreja que nos traz aquela paz. Então a nossa casa espírita, como um templo, também deveria ter esse ambiente, essa vibração, que às vezes não possui por causa das nossas atitudes. Então é preciso nós gerarmos esse equilíbrio através do nosso comportamento, dos nossos pensamentos. Muitas vezes, quando nós estamos na casa espírita para poder participar de um evento, de uma palestra, de um seminário, de repente o sono chega, dormimos durante o encontro. Outras vezes, descuidados, deixamos o nosso celular ligado, ele toca, ele traz diversas dificuldades, não apenas para a pessoa, como também para aqueles que estão ao derredor. Nós temos muitas vezes as problemáticas com crianças que fazem estardalhaço, que trazem dificuldades para o grupo que está reunido.
A criança sempre é muito bem-vinda em nossas reuniões, nos dias concernentes a elas, nas reuniões de evangelização infantil. Mas quando é numa reunião pública, caso os pais precisem levar os seus filhos, é preciso eles tomarem bastante atenção, para que a criança, às vezes dispersa, ela também não disperse a atenção de todos aqueles que estão à volta, com o choro, com as brincadeiras. Parecem coisas que não fazem sentido ou exigências descabidas, mas é uma análise que nós vamos fazendo em relação a todo esse processo de aprendizado, de podermos dia a dia ir criando o ambiente dentro da nossa instituição religiosa. Quantas vezes nas nossas instituições e no Grupo Sheila, em todas as reuniões, nós temos apresentações musicais. As apresentações musicais que antecedem a nossa reunião e até mesmo antes da oração é para criar a harmonia. É o momento de nós sintonizarmos, elevarmos o nosso pensamento ao mais alto. E quantas vezes nesses momentos em que está havendo a apresentação, seja do coral, uma apresentação solo, nós estamos no celular, nós estamos conversando uns com os outros e não deixamos nos envolver. Nós não nos inteiramos verdadeiramente da proposta que estamos ali reunidos. O templo religioso, ele se perde, esse santuário de bênçãos que é a nossa casa espírita. Mas também o benfeitor espiritual Emmanuel nos informa que a casa espírita é um hospital. Mas um hospital que trata almas e não corpos. Porque os corpos, as enfermidades e as doenças, elas são tratadas pela medicina. Os médicos estudaram, a medicina surgiu para poder nos ajudar a lidar com as enfermidades. A doutrina espírita, por meio da casa espírita, nos dá condições de nós podermos tratar a nossa alma. Nos traz o remédio salutar, nos traz o bálsamo, para que nós possamos curar as feridas vivas que estão latentes dentro do nosso coração. E para isso, a Casa Espírita nos oferece tantos e tantos medicamentos, benfazejos para essa cura interior. Nós temos o recurso do passe. Todos nós já tivemos a oportunidade de estudar durante os módulos o que é o passe, essa transferência de energia do médium passista, como também dos benfeitores espirituais, a importância da nossa conexão por meio do pensamento, para podermos receber essas energias, mas saber que o passe não resolve o problema de ninguém. O passe é um trabalho para poder nos auxiliar, nos fortalecer, mas é preciso que cada um faça a sua parte. Não é pelo fato de nós termos ido à casa espírita que nós temos que adentrar a cabine, os chamados papapasses, querem tomar passes quantas vezes forem à instituição. Também temos a água fluidificada, onde os benfeitores colocam na água o remédio salutar, também para o nosso corpo, para o nosso espírito. Mas não é a quantidade da água. Pessoas que vão e levam litros e litros de água para serem fluidificadas. Mas é a qualidade com que tomamos, a forma com que nós nos conectamos, a fé que nós possuímos nos recursos que nos são oferecidos pela espiritualidade. Os trabalhos de desobsessão que nós possuímos nas nossas instituições, por meio das reuniões mediúnicas, é também um hospital que trata dos espíritos, muitas vezes empedernidos na ignorância, no mal, nas trevas, como trata também a nós outros, que estamos sofrendo essas influências
Lembrando que o maior trabalho de desobsessão que é realizado é quando nós nos transformamos, quando nós alteramos o nosso comportamento. E essa é a verdadeira cura. Também a Casa Espírita nos oferece palestras, seminários, cursos, módulos como esses que nós todos fizemos esses 4 anos. Então, são oportunidades de aprendizado que, quando nós adquirimos conhecimento, nós alargamos ainda mais a nossa condição de servir. Muito se pedirá quem muito recebeu. Quando nós somos ignorantes diante de um tema, para poder servir nele, é muito mais complicado. O módulo 4 não é esse momento em que nós podemos estudar, aprender um pouco mais aprofundado sobre cada tarefa, para nós escolhermos aquela que mais nos adequamos. Então é preciso conhecer primeiro, para depois nós abraçarmos essa atividade. Porque as tarefas também são mecanismos de cura para este hospital que é a Casa Espírita. A tarefa, ela nos inebria de energias positivas, ela nos dá um revigoramento para o nosso dia a dia. Aqueles que já realizamos tarefas, podemos testemunhar isso. Às vezes chegamos à instituição cheio de problemas, dificuldades, às vezes com a cabeça cheia de um dia de trabalho, dificuldades de relacionamento, algum problema familiar, e nós nos envolvemos, nós nos doamos àquela tarefa, e quando saímos dela, percebemos que estamos ali recalchutados nas nossas energias e retornamos para casa muito melhores do que chegamos. Até costumamos dizer que quando nós vamos a uma tarefa e saímos pior do que chegamos, alguma coisa está de errado, porque a tarefa existe justamente para nos auxiliar a poder seguir adiante, superando os obstáculos, as dificuldades do nosso dia a dia. Mas a doutrina espírita, por meio da Casa Espírita como hospital, o trabalho grandioso que realiza na nossa cura é de nos convidar incessantemente a fazermos a reforma íntima, a nossa transformação interior, deixando de lado as nossas imperfeições, os nossos vícios, para acendermos dentro do nosso coração as qualidades e virtudes, nos iluminar para iluminar aqueles que estão à nossa volta. Podemos dizer que a nossa casa espírita também é uma escola. E uma escola é um eterno aprendizado. Muitas vezes, pelo fato de nós termos estudado 4 anos esses módulos, muitos acham, já sei tudo de espiritismo, agora não preciso mais estudar, frequentar reunião pública para quê? Já tudo que os expositores falam eu já sei. Será? Sócrates, o grande filósofo da Grécia, ele dizia: só sei que nada sei. Em doutrina espírita, quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos o quanto nós precisamos aprender. Porque quando nós pegamos um texto, mesmo que nós já o tenhamos lido, depois de um tempo, quando nós lemos de novo, nós temos uma outra visão. Depois de ter feito esses 4 anos de módulos, se nós pegarmos um livro que nós lemos lá no princípio, nós vamos ver que a nossa interação com a obra é outra. Que a nossa visão, o nosso entendimento, a nossa vivência, ela também se modificou. Nós fomos assambarcando mais conhecimento, mais entendimento da vida. Então é preciso que nós estejamos envolvidos nessa busca do conhecimento, buscando pelo menos uma vez por semana. O tarefeiro, ele tem que ter esse compromisso, essa responsabilidade de pelo menos uma vez por semana ir a uma reunião pública, para que possa assistir uma palestra, para que possa revigorar as suas energias. Quando nós estamos ali assentados, a espiritualidade está trabalhando os recursos em nosso favor e nós estamos abrindo campo para receber ainda mais a semente
no nosso coração, que é o terreno que precisa se tornar um terreno bom, um terreno fértil, para que essa semente cresça, floresça e possa frutificar um dia. Muitos de nós, principalmente os veteranos, achamos que não precisamos estudar. Mas todos nós temos essa necessidade. Aliás, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz 2 mandamentos básicos para nós que somos espíritas. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Inclusive, há uma história de Divaldo Franco que nós queríamos compartilhar, muito curiosa. Ele, quando começou a realizar palestras, isso ocorreu por volta do ano de 1947, quando foi a sua primeira palestra em Aracaju, Sergipe, ele perguntou ao benfeitor espiritual Viana de Carvalho qual era o livro que ele deveria ler para poder se preparar ainda mais, para poder ter bases seguras, para trazer o entendimento, os ensinamentos com base realmente no Evangelho. E então, Viana de Carvalho, benfeitor espiritual, disse para ele: leia o Livro dos Espíritos. É o primeiro, é a base de tudo. E Divaldo, muito entusiasmado, muito jovem, ele foi então ler o Livro dos Espíritos. E em menos de 15 dias, ele leu as 1019 questões. Agora estava muito feliz, havia cumprido com o que havia solicitado o benfeitor espiritual, e então ele logo disse: e agora, Viana, qual é o livro que eu devo ler e estudar? E então Viana de Carvalho lhe disse: leia e estude o Livro dos Espíritos. Mas eu já fiz, então leia e estude de novo. Divaldo então pegou o livro e começou a ler novamente, agora com mais calma. Em torno de um mês, ele durou a leitura, o estudo, chegou a decorar algumas questões muito conhecidas, aquelas mais utilizadas. Entusiasmado, perguntou ao Espírito Viana de Carvalho: e agora, que já li e estudei o Livro dos Espíritos, que eu devo ler e estudar? E o benfeitor disse: leia e estude o Livro dos Espíritos. E ele começou a achar que o Espírito era bitolado, sabe, que não tinha outro livro para ler. Tantas obras do nosso movimento espírita, será que não tinha um outro livro que pudesse ler, senão o Livro dos Espíritos? Então o benfeitor disse: comece do princípio, leia e estude o Livro dos Espíritos, porque nele está toda a base da nossa doutrina. E foi então que Divaldo pegou pela 3ª vez o livro para ler e estudar. E quando ele abriu o livro, a primeira coisa que lhe chamou bastante atenção, vejamos como é que às vezes nós lemos um livro e não damos atenção. A primeira palavra, quando a gente abre o Livro dos Espíritos, logo depois da contracapa, é a palavra prolegômenos, que Divaldo não sabia o que era. Ora, como nós vamos ler um livro, entendermos o que o livro quer nos trazer, os ensinamentos, se nós não sabemos o significado de algumas palavras e seguimos adiante? Então, Divaldo entendeu o que o Espírito tinha dito para ele quando falou que ele precisava ler e estudar. Então, ele muito orgulhoso no sentido de ter entendido a mensagem do benfeitor, ele, na primeira oportunidade, disse: Viana, entendi a sua mensagem, agora realmente estou estudando e me deparei com uma palavra que eu não sei o significado. O Senhor poderia me dizer o que significa a palavra prolegômenos? O benfeitor olhou para ele e disse: Divaldo, você conhece um livro que se chama Dicionário da Língua Portuguesa? Conheço, sim, senhor. Então, é nele que são os significados das palavras. Mas o senhor não pode me dizer o que significa? Poder eu posso. Mas será que todas as vezes que você tiver uma dúvida em relação a uma palavra, você vai ficar me esperando para eu te dar o significado? Quem deseja estudar precisa ter um dicionário. Divaldo não tinha.
porque naquela época ele era funcionário público, mas cuidava da sua família, sobravam-lhe poucos recursos financeiros. E então ele precisou economizar no lanche da tarde, juntando o dinheirinho para poder comprar o dicionário da língua portuguesa, que ele fez mais ou menos um mês depois. Comprou o dicionário, muito animado, o primeiro dicionário da sua vida. Chegou em casa, abriu o dicionário e não tinha a palavra prolegômenos. Ele começou a achar que o benfeitor espiritual Viana de Carvalho era um espírito brincalhão, não é possível. Ele disse para eu comprar o livro, compra o livro, não tem o significado da palavra. Então Viana lhe apareceu e disse, meu irmão, eu comprei o livro, não tinha significado da palavra. E então Viana lhe disse, você não está sendo muito inteligente, Divaldo. Quando nós compramos um livro para buscar o significado de uma palavra específica, olhe primeiramente se tem a palavra, para depois comprar o livro. Divaldo então ficou um pouco ressabiado. Lá se vão mais algumas merendas, alguns lanches economizados. Ele consegue achar então um dicionário que tem a palavra prolegômenos. Você sabe qual o significado dessa palavra? Também não vou dizer. Vamos olhar no dicionário. E a doutrina espírita é isso, é o convite para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, porque a casa espírita é também uma escola. Mas a nossa instituição espírita também é uma oficina de trabalho. Nos dá a oportunidade de poder servir. É uma grande vinha onde a cada um de nós somos convidados a um determinado instante a laborar. E como diz a parábola dos trabalhadores da vinha, não importa se você chegou à primeira hora, segunda, terceira ou a 1ª. O importante é que nós chegamos. O importante é que nós estamos juntos. Porque no grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, quem é mais importante? Não existem. Todos nós somos peças fundamentais, somos peças importantes. Os trabalhadores da primeira hora, aqueles que fundaram a instituição, que trabalharam afanosamente para erguer aquelas paredes, para fazer e promover o bem, a divulgação. Aliás, diz Emmanuel que o maior bem que nós podemos fazer à doutrina espírita, a maior caridade, é a sua divulgação. Então eles têm imenso valor. Mas nós outros também, chegamos agora, os trabalhadores da última hora, também somos importantes, porque se não houver cada um de nós, o tarefeiro que fica na recepção, o tarefeiro que chama para o passe, o passista, o dirigente da reunião pública, o orador, também os outros membros, não seria possível realizar o trabalho. Então, cada um de nós somos peças fundamentais, onde, encarando a casa espírita como uma oficina de trabalho, nós precisamos ter algumas responsabilidades. Todos nós que temos um trabalho remunerado, nós não temos funções, não temos alguns deveres que precisamos cumprir. Com o trabalho voluntário é a mesma forma. Que às vezes nós achamos que o trabalho voluntário é um trabalho que não tem compromisso. E é um ledo engano. Não tem compromisso enquanto não começa a fazê-lo. Mas se nós marcamos, por exemplo, todo sábado, às 3 horas da tarde, vou fazer uma tarefa tal, então nos sábados, às 3 horas da tarde, nós não podemos marcar nenhum outro compromisso, porque naquele dia nós já temos o compromisso, que é a tarefa. Mas nós não encaramos dessa forma. Porque se no sábado, às 3 horas da tarde, tiver um churrasco, se no sábado, às 6 horas da tarde, tiver um casamento, tiver um outro compromisso qualquer familiar, nós deixamos a tarefa para ir. É porque nós não encaramos a nossa tarefa como um compromisso, uma responsabilidade. Com exceções, é claro. Existem imprevistos, com certeza todos nós temos imprevistos, mas a nossa tarefa não pode ser um imprevisto. Porque se nós trabalhamos durante a semana, de segunda a sexta, de 8 às 18, no sábado trabalhamos de 8 ao meio-dia,
Se alguém nos convida para fazer alguma coisa no sábado às 10 horas da manhã, o que é que nós falamos? Não posso. Esse horário estou trabalhando. Ah, mas você não pode faltar hoje? Vamos comigo. Não posso. Hoje eu preciso trabalhar. Depois do meio-dia, eu estou disponível. Por que é que na tarefa nós abrimos exceções? Justamente porque a nossa concepção ainda não está arraigada de que a tarefa é essa responsabilidade, este compromisso de estar ali. Estar ali não por causa do dirigente, não por causa de pessoas, não por causa dos espíritos, mas por causa da nossa consciência, do nosso entendimento, do nosso compromisso, de que naquele dia, naquele horário, nós já firmamos um contrato, entre aspas, de que estaremos à disposição da nossa instituição espírita para o trabalho. Então nós precisamos nos unir, cada um de nós, às nossas tarefas, harmonizando o nosso coração, com o mesmo propósito de poder servir, para juntos crescermos, desenvolvermos a nossa instituição. Nós costumamos dizer que nós tarefeiros somos cartões de visita da nossa instituição. Porque quando uma pessoa vai à nossa casa espírita e ela é maltratada, ela é mal atendida, ela não sai dizendo para as pessoas, outras, seus conhecidos, seus familiares: nossa, estive no grupo Sheila, fui mal recebida. Ela não fala isso. Ela fala assim: nossa, eu fui no grupo Sheila e o Ellerson me tratou muito mal. Ele é muito mal educado. E então, a nossa casa espírita muitas vezes é denegrida por causa de uma postura que nós tomamos. Às vezes de mau humor, às vezes uma resposta atravessada, às vezes uma resposta equivocada. Por que nós fazemos os cursos, os módulos? Para nos preparar. É claro que nós não sabemos de tudo. É preciso continuar estudando. Mas quando alguém pergunte alguma coisa, nós tenhamos uma noção. E se não souber, melhor dizer: eu não sei, vou procurar saber. Porque dar uma resposta atravessada, pseudo-sábio, achando que sabe de tudo sem saber. Então, tudo isto é uma função também da casa espírita. Nos oportunizar, nos dar condições, como uma oficina de trabalho, de nós servirmos. Nós estamos finalizando esse módulo 4 e agora todos nós estamos habilitados. Todos nós estamos em condições, se desejarmos, de começar uma tarefa, de começar um trabalho, escolher aquela que nós mais nos afinizamos, aquela que mais chamou o nosso coração, de acordo com as nossas aptidões. Porque ninguém vai ser forçado a estar numa tarefa. Pessoa, por exemplo, vai para a evangelização infantil, mas não tem afinidade com crianças. Então, ela está na tarefa errada. A pessoa vai para a recepção, mas ela não tem paciência de ficar atendendo as pessoas, respondendo as mesmas perguntas sempre. Então, ela não pode ficar naquela tarefa. Ela vai escolher uma outra que ela tenha mais condições de oferecer aquilo que tem de melhor dentro do seu coração. Porque a proposta da casa espírita é esta, de burilar o nosso ser a cada momento, a cada instante. Nós podemos dizer que a nossa casa espírita é uma universidade de almas. É um templo, é um hospital, é uma escola, é uma oficina de trabalho, onde a todos os instantes, a todos os momentos, nós estamos trabalhando, nos esforçando para fazer brilhar a nossa luz, para podermos justamente burilar o nosso ser, estar pronto para o Cristo. Porque essa é a proposta, o trabalho com Jesus, que enche o nosso coração de alegria. O benfeitor espiritual Hilário Silva, pela mediunidade incomparável de Francisco Cândido Xavier, no livro A Vida Escreve, ele tem a oportunidade de narrar
Certa ocasião, estava Eurípides Barçanufo se preparando para dormir. Morava na cidade de Sacramento, no interior de Minas Gerais, quando logo depois da sua prece habitual, preparando-se para o sono, ele se desprendeu do corpo físico e ao seu lado estavam dois benfeitores espirituais, que o convidaram para que ele pudesse fazer uma viagem, para que ele pudesse ser levado a uma região onde nunca havia estado antes. E ele aceitou o convite e foi levado a um imenso campo verdejante. Flores miúdas espalhadas pela grama verde, árvores frondosas, uma música suave tocava no ar, um perfume leve podia ser sentido, uma luz que não era a luz do sol. E ele, de pés descalços, começou a andar por aquele espaço, buscando refletir, buscando meditar a respeito da proposta do Evangelho. E os benfeitores espirituais deixaram-no sozinho. Foi quando, então, ele notou que bem mais à frente, bem mais distante, havia um homem assentado sobre uma rocha, que de longe não dava para saber quem era. Ele foi se aproximando cada vez mais, uma vontade irresistível de estar na presença do desconhecido. E quando Eurípides chegou a alguns metros de distância, ele notou que era Jesus. Aquele homem esguio, assentado sobre uma rocha, o cabelo dividido ao meio, que se misturava à barba, que lhe descia pelo tórax, a testa larga, os zigomas às faces salientes, os lábios polpudos, a túnica branca alvinitente, os pés calçados pelas sandálias de couro. Então, Eurípides chegou um pouco mais e ele ajoelhou-se aos pés de Jesus. Pegou nas suas mãos, beijou-as. Foi quando ele notou que Jesus estava chorando. As lágrimas escorriam por sua face. E ele, assustado, perguntou: Senhor, mas tu choras? O silêncio foi a resposta. Então, Jesus levantou a cabeça com os olhos marejados de lágrimas e Eurípides disse: Tu deves estar chorando por causa daqueles que te perseguem. As tuas lágrimas devem ser por causa daqueles que odeiam, daqueles que não praticam o bem, daqueles que ainda não entenderam a sua mensagem. E naquele instante, Jesus disse: Compadecido estou dos homens que ainda não entenderam a minha mensagem. Eu estou chorando não por aqueles que me perseguem. Eu estou chorando não por aqueles que não seguem a minha mensagem, mas eu estou chorando pelos cristãos. Aqueles que odeiam, que falam de amor, mas que odeiam. Aqueles que não conseguem perdoar. Aqueles que ainda não puderam descobrir na intimidade do seu coração as verdades da vida, mesmo estando vinculados a uma doutrina religiosa. Naquele instante, Eurípides Barçanufo começou a cair das esferas sublimes. Ele começou a cair e acordou no corpo físico, álgido de suor, trazendo na sua memória a face triste de Jesus. Foi naquele instante, então, que Jesus, o mestre do amor, lhe trouxe uma grande mensagem. Porque Eurípides Barçanufo, a partir daquele dia, quis diminuir as lágrimas de Jesus, trabalhando afanosamente para que pudesse, dessa forma, fazer com que o mestre pudesse entender que todos nós estamos dispostos a servir, a trabalhar na causa. Então, nessa tarde, neste módulo, o nosso convite é para que nós trabalhemos, para que nós nos esforcemos, para que justamente nós consigamos enxugar as lágrimas de Jesus, para que Ele possa, dessa forma, entender-nos como irmãos diletos que estamos prontos para servir a causa. Por isso, meus amigos,
Nessa tarde de bênçãos, o nosso coração pulsa de alegria com esse nosso encontro, com essa comemoração, desejosos que cada um possa receber no fundo do coração as nossas vibrações de paz, de tranquilidade, de harmonia. Muito obrigado pelo convite, por estarmos juntos virtualmente neste encontro, e nós preparamos uma surpresa, um carinho nosso para os seus corações. Hoje nós convidamos uma amiga muito querida, ela é do interior de São Paulo, da cidade de Biúna, chama Aline Charrade, e ela vai trazer para todos nós uma mensagem musicada para falar aos nossos corações. Quem canta, ora duas vezes. E por meio da música, nós queremos levar o nosso agradecimento a todos vocês. Recebam o nosso carinho e até breve oportunidade, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama a fugir das dores, pensamentos, flores te envolverão. Quero voltar.
Cura, Senhor, bem aqui.